18, versículo 18. E perguntou-lhes um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E ele não seguiu Jesus. Veja só, olha a pergunta que esse jovem fez para Jesus: Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? Ou seja, o que eu faço para me salvar? Senhor, o que eu faço para me salvar? Hoje, essa pergunta a gente ouve todos os dias. Pessoas querem saber o que tem que fazer para se salvar. Mas a minha pergunta é: será que as pessoas não sabem mesmo? Hein? Será que as pessoas não sabem mesmo? Você veja, nessa pergunta, nesse jovem, ele não sabia o que era preciso fazer para se salvar. Porque quando ele perguntou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? Qual foi a resposta de Jesus? Tu sabes os mandamentos. Ou seja, você já sabe o que precisa fazer. Não matarás, não isso, não aquilo, não aquilo. Honra o teu pai e a tua mãe. Você já sabe disso. Jesus falou: você sabe disso. Você sabe os mandamentos. Então não era alguém que não conhecia, não era alguém que não sabia. Agora minha pergunta é: se ele já sabia, por que ele perguntou? Hein? Porque ele já sabia. Jesus confirmou, e ele também confirmou isso. Quando Jesus falou: não matarás, não isso, não aquilo, sabe qual foi a resposta dele? Não, eu já faço isso desde criança. Eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não engano, eu não faço nada de errado. Você vê que esse rapaz, ele fazia tudo certo. Era um jovem bom, era um jovem exemplar, humanamente falando, olhando assim a vida dele por fora. Puxa, era um jovem bacana, era um jovem legal, era um jovem de testemunho bom. Nunca se envolveu em drogas, nunca se envolveu em baladas, nunca se envolveu em problema, não. Ele era bem comportado. Então, se ele era bem comportado, se ele cresceu na igreja, nasceu na igreja, cresceu na igreja, por que ele fez essa pergunta para Jesus? Você vê, a pergunta dele foi bem direta, falou: o que eu faço, o que eu devo fazer? Ele falou dele, ele não falou às pessoas, o que as pessoas precisam fazer, como quem diz: eu já estou salvo, mas o que eles precisam fazer? Não, ele falou dele, ele não falou de terceiro, ele falou dele, falou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para ser salvo? Porque o problema era ele. Mas então, peraí, rapaz, como é que uma pessoa que faz tudo certo, como é que uma pessoa que faz tudo correto, que obedece tudo desde criança, fazer uma pergunta dessas? É porque apesar de tudo, apesar dele estar dentro da igreja, ele se sentia perdido. Ele se sentia perdido.
Ele não se sentiu uma pessoa salva. Bem lá no fundo, ele sabia que se ele morresse, ele iria no inferno. Mas espera aí, bispo, obedecendo tudo? Sabe qual é o maior erro do ser humano? O erro do ser humano é achar que Deus é como o homem. Deus vê aparência, que Deus vê fora. Não. Lembre-se, a comunhão com Deus é interna, Ele é espírito. Então a nossa comunhão com Ele é dentro. O problema do ser humano não está fora, o problema do ser humano está onde? Está dentro. Ele não roubava, não era viciado, ele respeitava o seu pai e a sua mãe, ele não se metia em confusão, era um bom rapaz. Mas ele tinha um problema inteiro, que as pessoas do lado de fora não podiam ver. O problema dele estava dentro, é por isso que ele sentia um vazio. Ele não se sentia salvo. Ele sentia a sua alma ameaçada. Havia uma dor dentro dele. Foi por isso que ele procurou Jesus, falou: Senhor, o que eu faço? Eu já faço tudo, o que eu faço mais? Será que está faltando alguma coisa? O que eu faço para ser salvo? Aí Jesus deu para ele a lista do não, os mandamentos. Ele falou: eu já faço isso desde criança. Quando ele falou isso, diz a Bíblia, Jesus o amou e disse: filho, te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Espera aí, vamos aprender com Jesus. Você identificou qual era o problema desse jovem? O problema desse jovem era a avareza. O problema desse jovem era o amor ao dinheiro. A avareza, o amor pelo dinheiro, ele amava o dinheiro. Se ele procurasse um de vocês, você podia falar para ele: você é avarento. Rapaz, deixa de ser avarento. Deixa de colocar o seu coração no dinheiro. Tira o seu coração do dinheiro. Mas Jesus, ele encontrava palavras certas. Jesus não chocava. Jesus não acusava. Você vê, Jesus não acusou ele. Jesus não chocou. Jesus procurou palavras certas para tentar fazê-lo entender qual era o real problema dele. Deixa eu falar uma coisa. Se você aprender com Jesus, se você fazer de Jesus o seu modelo de vida, você não vai ter problemas. Quantos de vocês têm problemas por causa da vossa maneira de falar? Por causa da sua maneira de falar? Quantos de vocês têm problema por causa da sua maneira de falar? O seu jeito de falar? Você é frontal, você ataca, você acusa. Mas Jesus não. Em vez de falar assim, ó, você é avarento, você se sente assim porque você é avarento. Jesus não disse isso. Jesus disse: filho, se você quiser mesmo, só te falta uma única coisa. Você está fazendo tudo certo, continue, mas só está te faltando uma coisa. Vai em casa, vende tudo que você tem, pega tudo e reparte o dinheiro para os pobres, e você vai ter o tesouro no céu. Era uma maneira que Jesus encontrou de dizer para ele: o seu problema é avareza. Uma maneira que Jesus encontrou para falar para ele: olha, filho, o seu problema é o amor excessivo ao dinheiro.
Aí eu pergunto, então bispo, será que o dinheiro é problema? Não, não era. O único rico que Jesus mandou vender tudo foi ele. Os outros não. Bispo, Jesus tinha outros ricos. Gente, Susana não era pobre não. Susana não era pobre não. Maria de Magdala não era pobre não. Tinha outra mulher, qual era a terceira? A Bíblia fala de 3 mulheres que serviam Jesus. Eram 3 mulheres que serviam Jesus. Elas serviam a Jesus com os seus bens. Elas também eram ricas, só que o coração delas não estava na riqueza. O coração delas estava em quem, gente? Em Jesus. Mas para aquele jovem, Jesus falou: vai, vende tudo e pega o dinheiro, dá para os pobres. Ou seja, tira o dinheiro do seu coração. Ele estava sofrendo, ele se sentia daquele jeito, aquele vazio estava dentro dele, ele estava dentro da igreja, mas se sentia perdido, porque Jesus ainda não estava no coração dele. Deus não tinha espaço no coração dele, Deus não tinha espaço na vida dele. Por que não tinha espaço? Porque ele colocou no lugar de Jesus o dinheiro. No lugar que tinha que estar Deus, estava o dinheiro. Veja, o que o ser humano quer? Você sabe qual é a maior necessidade do ser humano? O que o ser humano quer? O que o homem quer? Tudo que o homem quer é viver. Sabe disso? Tudo que o homem quer é vida. O homem só quer vida, só quer vida. Se vai no médico, está buscando o que, gente? Vida. Está na academia, está buscando o que, gente? Vida. Quando você come, está querendo o que, gente? Vida. As nossas atividades todas estão em volta de quê? De vida. A gente só quer vida. Mas em quem nós encontramos a vida? Vida só é Jesus. Não se engane, a vida a gente só encontra quando a gente encontra Jesus. Você só vai viver de verdade o dia que você encontrar Jesus. Bispo, o senhor está falando isso aqui para a gente? Sim. Tem pessoas que conheceram a Igreja Universal, mas ainda não conheceram Jesus. Você conheceu o pastor Everton, mas você ainda não conheceu Jesus. Você conheceu um bispo da África, mas você conhece Jesus? Está entendendo? Há quanto tempo aquele rapaz estava dentro da igreja? Desde criança. Mas ele se sentia perdido, porque Deus não estava dentro dele. Você vê que ele não valorizava Jesus, que quando Jesus falou para ele vender tudo, para ele vir e seguir, ele virou as costas e já não voltou mais. Porque para ele não valia a pena vender tudo que tinha, perder tudo que tinha, em troca a seguir Jesus. Para ele seguir Jesus não tinha lucro. Para ele seguir Jesus, ele ia perder. Eu vou vender tudo para seguir ele. Não, eu prefiro ficar aqui com as minhas coisas do que segui-lo. Você está entendendo? Aonde que a gente peca? É nisso. A gente peca nisso. O nosso erro está nisso, a nossa falha está nisso. Hoje a gente vive sem vida, muitas pessoas vivendo sem vida, pecando, vivendo sem vida. Repito, tem muita gente vivendo sem vida. Por quê? Porque elas colocam coisas, pessoas acima de Jesus. Acima de Jesus. Quer ser salvo? Ame Jesus acima de tudo. Ame Jesus mais do que o seu marido. Ame Jesus mais do que a sua esposa.
Ame Jesus mais do que o seu pai e a sua mãe. Ame Jesus mais do que os seus filhos. Ame Jesus mais do que os seus bens. Você vai viver. E olha, vou te falar, se você colocar Jesus em primeiro lugar, os filhos que você tem vai fazer sentido para você. Sabia? Se você colocar Jesus em primeiro lugar, o casamento que você tem vai fazer sentido para você. As coisas, presta atenção, as coisas só fazem sentido quando Jesus está em primeiro lugar. É que as coisas começam a se encaixar. O casamento se encaixa, tudo se encaixa, a família se encaixa. Mas se Jesus não estiver no seu lugar, nunca nada vai se encaixar na sua vida. Você vai estar casado, mas é como se você não tivesse. O casamento vai ser um desastre. Você conquista, vai conquistando, parece que quanto mais tem, mais você vai querer. Quanto você mais tem, mais você vai querer. Quanto mais conquista, mais vazio você vai ter. Mais vazio você vai ter. É o que Jesus falou. Aonde tiver o seu coração, ali está o seu tesouro. E felizes são aqueles que fazem de Jesus o seu tesouro. Amigo, se eu tivesse que falar uma única palavra nessa pregação e não falar mais nada, eu diria isso para você. Coloque Jesus no seu devido lugar, tudo na sua vida vai se encaixar. Ei, o segredo da vida é Jesus. Eu sei que você já ouviu falar de Jesus várias vezes. Você está entendendo? Eu sei que todo dia que você chega aqui, você ouviu falar de Jesus. Você ouviu falar de Jesus desde o primeiro dia. Eu não estou te falando só de nome. Eu estou te falando da pessoa de Jesus. Busque essa pessoa. Procure conhecer essa pessoa. Se aproxime dessa pessoa. Tente se achegar cada vez mais perto. Tente conhecê-lo de perto. Procure ter um relacionamento com ele. Busque amá-lo. Você vai ver. Apesar do que acontece nessa terra, você vai ver um paraíso. Me ouça com atenção. Apesar do que está acontecendo nessa terra, você vai viver um paraíso aqui na terra. Não tem nada do lado de fora que vai abalar você. Sabe por quê? Porque o paraíso estará onde? Dentro de você. Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência não, ela não é vista do lado de fora não. O reino de Deus estará dentro, é dentro. Agora veja que palavra gloriosa, hein? Reino. Quando fala reino, é porque ele reina, ele tem que reinar em você. Não é o dinheiro que tem que reinar em você. Não é a família que tem que reinar em você. Não são coisas ou pessoas que tem que reinar em você. Quem tem que reinar em você é Deus. Por isso é que é chamado o reino de Deus. Se Ele reinar em você, a sua vida vai ser o paraíso. Esse paraíso que Adão perdeu, ele ainda está aí. A sua vida pode ser esse paraíso, mas vai ser esse paraíso quando ele entrar em você. Dá para entender? A pessoa está para ser morta. Todo mundo pegando pedra para jogar nele. E a pessoa olha para o céu e fica rindo. Era para ele chorar, era para ele se apavorar. Você já ouviu falar da história de Estevão? Estevão sendo apedrejado, ele estava rindo. O gozo era tão grande. Amém, pessoal? O gozo era tão grande, a alegria era tão grande, que ele estava rindo. Ele estava rindo, enquanto os seus executores estavam ali com raiva. Vai morrer, seu desgraçado, cheios de ódio, cheios de mágoa, coração em trevas. Ele levantou os olhos para o céu, ele estava rindo, ele falou, eu estou vendo, a porta do céu está aberta. O céu se abriu para ele. Jesus falando, filho, é para cá que você vai vir.
Amém? Filho, não se preocupe com nada, eu estou aqui. Ele rindo, Estevão rindo. Gente, Estevão morreu rindo. Oh gozo, oh, que gozo, gente, que gozo. Aí eu pergunto, como tem sido a sua vida, bispo? A minha vida tem sido um inferno. Por que será, filho? Por que será que a tua vida tem sido um inferno? Não será porque ele ainda não entrou, o mestre da vida ainda não entrou em você? Não será porque o seu coração ainda está fechado? Oh, gente, quando é que ele vai entrar em você? Quando? Quando é que ele vai morar de verdade em você? Quando os dias estão passando, quem sofre com isso? É você. Enquanto ele não entrar em você, você vai continuar sofrendo. Coitado desse jovem. Ele achou que se ele abrisse mão do dinheiro dele, ele ia sofrer. Engano. Eu estava falando com os pastores. Você sabe por que o ser humano peca? Você sabe por que das mentiras? Você sabe por que do pecado? É só um. Falta de confiança nele. As pessoas pecam porque não confiam nele. Tudo o que Deus quer é que você confie nele. Ele quer tanto isso, mas quer tanto isso, que ele fez questão dele vir em forma de filho. Ele veio aqui, em carne e osso, para mostrar para a gente, estou aqui, eu sou real, eu existo, confio em mim. A vinda de Jesus aqui é para consolidar a confiança, é para levar as pessoas a confiarem nele. Só que até hoje o ser humano nunca entendeu isso. Esse jovem virou as costas para a vida e queria continuar vivendo. Vamos ser inteligentes. Como é que você vai viver virando as costas para a vida? Você acha que no dinheiro ele iria encontrar vida? Você acha que no casamento ele iria encontrar vida? Você acha que ele iria encontrar vida nos filhos? Você acha que ele iria encontrar vida comprando um iate, comprando mais um carro novo, comprando uma Lamborghini, comprando um jatinho? Não. Ei, a vida está somente em Jesus. Sabe qual é a vontade que me dá agora? Eu descer aqui do altar, olhar nos olhos de cada um de vocês, eu olhar nos seus olhos e falar: ei, a vida está em Jesus. Para de lutar à toa. Para de fazer coisas em vão, que não vão te levar para lugar nenhum, que não vai trazer nada na sua vida. Foca em Jesus. Eu estou falando isso de todo o meu coração. Por favor, me ouça. Sem Jesus, não vai adiantar nada. Por que você veio aqui? Não é porque você tentou lá fora, não é porque você já lutou lá fora, não é porque você não conseguiu sozinho. Aqui você veio buscar ajuda de Deus, não é isso? Então, se você quer isso, se você quer parar com essa dor, se você quer parar com esse tormento, se você quer parar com esse vazio, se você quer parar, quer viver, por favor, se aproxima a Jesus, se relacione com Ele, viva para Ele,
você encontrará vida. Amém.